Quero compartilhar uma palavra para a nossa meditação que se encontra em Jeremias capítulo 8, ou melhor, capítulo 1, do versículo 18 ao 19. Jeremias capítulo 1, dos versículos 18 ao 19, que diz assim: Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmãos, é uma palavra que foi dita para o profeta Jeremias ali no começo do seu ministério, mas para que possamos entender melhor a história desse profeta, voltando ali a uns versículos anteriores, vamos perceber que Jeremias ele era filho de um sacerdote. E dentro daquele contexto judaico, você ter filho de um sacerdote implicaria no fato que você seria ali, talvez, a sua vida toda, treinado para que no futuro viesse a ser também um sacerdote. O cargo sacerdotal era passado de pai para filho, de geração a geração. Então Jeremias não nasceu em um lar qualquer. Provavelmente ele foi rico, provavelmente ele nasceu com instrução, com teologia, com toda certeza, para ser treinado para ficar no lugar do seu pai. E então Jeremias cumpre ali os rituais da circuncisão, e depois já adolescente, já talvez jovem, Jeremias se dirige com seu pai para fazer um sacrifício no templo. Só que um sacrifício num dia muito cheio, tipo como é a igreja hoje nos dias de domingo. Jeremias e seu pai, naquele templo superlotado, aquele templo lindo, maravilhoso, perfeito, tudo lindo. E Jeremias está lá com seu pai orgulhoso, porque afinal naquela época ter um filho varão era sinal de bênção de Deus, de aprovação de Deus. E ele está indo com seu pai. Mas aí Deus vem até Jeremias e fala: Jeremias, olha para o norte. Do norte de Jeremias virá o mal que irá destruir o meu povo, Jeremias. Porque o meu povo não tem guardado a minha lei. O meu povo não tem visto os meus estatutos. O meu povo não me quer. O meu povo não quer se arrepender. O meu povo não quer se quebrantar, Jeremias. E Jeremias então se levanta e profetiza como Deus pede que ele profetize. Ele profetiza. E quem sabe ali o povo vendo aquilo, rasga suas vestes, jogaria para o ar e diz: o profeta que disser em nome de Deus, não for verdade, deve morrer. Imagina o pai de Jeremias naquela situação, um filho que ele treinou para que viesse a ficar no lugar dele. Agora ele vê esse mesmo filho pregando contra tudo aquilo que ele acreditava. Ele vê seu filho pregando contra aquilo que ele se dedicava, contra aquilo que ele cria piamente. Imagina a situação, imagina o pai de Jeremias sem graça, ao ver aquilo tudo, triste, decepcionado, mas Jeremias continua pregando a palavra de Deus, profetizando, falando o que Deus queria. A Bíblia não relata, mas chega a um ponto que o pai dele teve que falar: não dá mais. Ele então deserda, quem sabe, Jeremias continua pregando, ninguém o escuta, ninguém quer saber dele, ele não tem amigos, ele não tem ninguém. Quando chega no capítulo 16, a Bíblia relata que o próprio Deus vai até Jeremias e diz: Jeremias, não tenha filhos e nem filhas nesse lugar, Jeremias, porque aqui o povo passará fome, Jeremias. Aqui o povo terá que matar os seus filhos para poder comer e sobreviver, Jeremias. Então não tenha, Jeremias, filhos nesse lugar. Então o pão de Jeremias é jogado por terra, é jogado por água abaixo, pelo próprio Deus. Às vezes, muitas vezes, ou na maioria delas, quando Deus nos chama para algo grande, Ele tira algo de nós. Ele tira, porque Ele realiza em nós a vontade dEle, não a nossa. Ele realiza em nós o seu querer, não a nossa vontade, meus irmãos. É isso que o Senhor muitas vezes faz e nós não entendemos, porque ouvimos um evangelho diferente, gospel, religioso, que diz outras coisas para nós, mas não é verdade. Jeremias, então, meu irmão, sofreu. Leu o capítulo 20, Jeremias entra em depressão profunda. Ele fica triste, amargurado, solitário, não tinha ninguém, só seu amigo Baruque. No capítulo 20 ele fala: Deus, eu não aguento, Senhor. Eu quero morrer, Senhor. Maldito meu Deus é o dia que eu nasci. Maldito, Senhor, é o homem que anunciou o meu nascimento, Senhor. Maldito, porque eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais profetizar, Senhor. Quando eu abro os meus lábios, só sai desgraça, morte, cajadada. Ninguém quer ouvir, Senhor. Mas daí ele reflete por um momento, quem sabe? E diz: Senhor, mas mesmo essa palavra queima dentro de mim. E como eu digo que eu não vou falar,
logo estou diante de ti novamente. Mesmo com tantas lutas, mesmo nessa crise aguda, Jeremias fala: Deus, eu vou continuar. E ele continuou. Ele viu a maioria das profecias que ele falar, todas se cumprirem ao decorrer de sua vida. Jeremias, meus irmãos, ficou entre a verdade ou a religião. Ficou entre em agradar o seu pai e aos homens ou agradar somente a Deus. Nós também temos essa escolha. O que nós vamos querer? Agradar os homens, a religião ou agradar a Deus? O que vamos escolher? Como vamos agir? Todos nós temos diante de nós essa verdade. Cabe você a saber que se você pregar a verdade, muitas vezes você vai ficar igual Jeremias, triste, no calabouço, solitário, com planos frustrados, sim, mas vai ter Deus com você. A minha oração é que eu e você escolhamos lados da verdade. Escolhemos ser como Jeremias. A minha oração, meus irmãos, é que não abramos mão da verdade por ter medo de falta de fama ou outras coisas. E eu oro sinceramente para que pessoas que pregam a verdade, porque é triste, meus irmãos, esse mercantilismo da fé, pessoas vendendo a fé e usurpando a fé das pessoas com o evangelho libertado. Então, meus irmãos, pensemos nisso. Pensemos e que Deus nos abençoar para que sejamos como Jeremias, escolhendo sempre, sempre a verdade. E que Deus fale mais ainda fortemente no seu coração, com a palavra viva e eficaz que fala até os dias de hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê força para continuar a caminhada. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.